Você sabia que tem um profeta na Bíblia chamado Pombo? Sabe não, não sabia não? Vai saber agora em pouco tempo. Canal História em Instante, professor José da Costa. Profeta Jonas. A palavra Jonas significa pombo. Estamos falando sobre a história dos hebreus, do Flávio Joséfo. Dentro da história dos hebreus, fiz vários vídeos. Temos também, claro, a narrativa de alguns profetas do Antigo Testamento, que o Flávio Joséfo fala sobre eles. E eu vou falar sobre alguns deles. Primeiro, Jonas, mas já fiz alguns vídeos sobre a história dos hebreus, visite nossa playlist. Jonas é o profeta pombo. Jonas significa pombo, pombo, mensageiro de Deus. Jonas profetiza no século 8 a.C., por volta de 765 a.C., mais ou menos, o reinado do norte de Israel com o rei Jeroboão II. Se você não viu meu vídeo passado, eu expliquei um pouco sobre o cisma judaico. Em 931 a.C., houve um cisma judaico, ou seja, um racha, uma separação. Parte norte, parte sul. E as 10 tribos do norte seguiram Jeroboão e as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, seguiram Roboão. A partir daí, toda a história de Israel, a partir do século X, vai ser dividida em tribos do norte, as 10 tribos chamadas de Israel, cuja capital era, se não me engano, Samaria, e as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, capital em Jerusalém. Os reis da parte norte e os reis da parte sul. Posteriormente, lá pelo século 8 a.C., a parte norte cai sobre os assírios e a parte sul cai sobre os babilônios, que é no século VI a.C. E assim vai sendo construída a história de Israel. Jonas é o profeta pombo, profetizou na parte norte, com o rei, no século 8 a.C., com o rei Jeroboão II. Não Jeroboão I, século X, mas Jeroboão II. Um livro, claramente uma mensagem de profecia para arrependimento, porque segundo os textos bíblicos do Antigo Testamento, e também o Flávio Joséfo, na sua História dos Hebreus, muitos profetas surgiram profetizando contra Israel e contra a sua maldade, contra seus pecados. O livro de Jonas é composto por 4 capítulos, mas basicamente mostra a história de Jonas, filho de Amitai. A tradição judaica diz que ele pode ter sido o filho da viúva de Sarepta, que Elias ressuscitou, mas não há muita certeza sobre isso. O fato é que o texto diz que é Jonas, filho de Amitai. Ele é mandado por Deus para pregar os ninivitas, a cidade de Nínive, capital da Assíria, e os assírios eram conhecidos no mundo antigo, historicamente falando, como um povo extremamente guerreiro, cruel, assassinava seus inimigos, aprisionava, esfolava os inimigos, arrancava olhos, narizes, língua. Eram horríveis. Os assírios, eles são mostrados na história, tanto na Bíblia como na história, como aquele povo extremamente bélico e cruel. Assírios, capital Assur, depois Nínive, Assur, que era inclusive um deus da guerra dos assírios. Viveram na parte norte, onde hoje na época, Suméria, né? Oriente Médio. E onde hoje, enfim, Oriente Médio, aquela região, mais na parte norte, não na parte sul, mas na parte norte. Então os assírios são extremamente cruéis. E Jonas é enviado para Nínive, para pregar o arrependimento a Nínive. É o profeta, conhecido como o profeta mais lacônico do Antigo Testamento, cuja profecia era simplesmente o seguinte: em 40 dias, Nínive vai ser destruída. É a profecia de Jonas. E os ninivitas se arrependem. Tem toda uma história que você pode ler o livro de Jonas, tem lá detalhada, não vou detalhar aqui para o vídeo ficar muito curto, mas o fato é que tem toda uma história aí, chegando lá, os ninivitas se arrependem, e Jonas não gosta muito disso, porque ele queria exatamente a destruição de Nínive. E Deus fala com ele, segundo o texto bíblico, e também o Flávio Joséfo, História dos Hebreus, fala um pouco sobre isso, se bem que o texto bíblico são 4 capítulos e tem mais detalhes. Deus faz crescer uma planta, aquece ele, coloca ele debaixo de sombra por conta do sol.
depois a planta morre com um bicho que morde a planta, e ele reclama e Deus dá uma lição assim nele de humanidade, digamos assim, de humanidade. Você teve pena da planta, não vou ter pena e misericórdia de seres humanos. Então, Jonas, filho de Amitai, o pombo de Deus. Se gostou desse vídeo, coloque para pelo menos 3 pessoas este vídeo. O canal História em Instante está crescendo aos poucos. Imagine cada pessoa que assistir jogar para 3 pessoas. O vídeo vai replicando e, claro, se inscreva no canal e siga nosso Instagram, Moura José da Costa. Tem alguns vídeos lá também para você assistir aqueles vídeos breves, os rios, né? Moura José da Costa. E se vê no próximo vídeo. Até lá.